Deus envolva todos nós, né, com muito amor e com muita luz, né? Então, nós ficamos com uma palestra cuja o tema trata-se de uma parábola de Jesus. E no Evangelho de Jesus, diz que as almas irão passar por um processo de reflexão para saber qual delas tem mais características para permanecer na Terra e qual delas tem característica para não permanecer. Então, estamos passando por uma avaliação dessa maneira e que ocorrerá esta separação, ocorrerá a seleção das almas, dos espíritos que aqui estão vivendo. Mas, num dado momento, nós podemos também chamar que isso é transição planetária. É onde vai se avaliar um a um, é onde vai ocorrer a seleção. Então, no tema da noite de hoje, vamos trabalhar com a parábola do trigo e do joio, ou do joio e do trigo. E a separação do joio e do trigo é exatamente a transição planetária, em que todos os elementos da parábola de Jesus representam o momento em que a humanidade está passando. Neste momento, sim, é uma parábola que está bem no momento de acontecer. Então, vamos à parábola. Essa parábola está lá no capítulo 13, o versículo de 24 a 30 do Evangelho de Mateus, onde Jesus disse o seguinte: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, lhe dizem: não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, é uma parábola rica, com os elementos que a gente pode trazer um pouco de cada um, e daí fazer uma associação com nós mesmos. Então, dentro da parábola, nós temos um semeador. Então, o semeador divino é o próprio Jesus. O próprio Jesus que traz a semente. Que semente é essa? O seu evangelho de luz, o seu evangelho de amor. E o campo de semeadura, o que seria? Seria a própria humanidade. Então, representado por espíritos encarnados e espíritos desencarnados, que todos nós estamos no processo evolutivo do planeta. Então, os servos são os trabalhadores da seara divina, são instrumentos utilizados por Jesus nos serviços existentes em sua seara bendita. Então, o servo pode ser entendido como mãos operantes ou inteligências sublimadas, subordinadas aos dítames da lei de amor.
E aí a gente vai também entender o que seria o joio, essa sementinha joio, que é tão parecida com a do trigo. Então, a semente joio é uma erva daninha. Ela representa o que na parábola? Ela representa uma ação contrária ao bem. Ela representa o mal, vamos dizer. Então, quando na parábola tem se dizendo o seguinte, que semeado, né? Quando estavam se dormindo, pôde-se gerar resultado funesto. Então, eu frisei a palavra dormindo, porque Jesus também já vem em outros momentos alertando porque nós estamos dormindo. Porque dormes. Então, significa que os homens em vigilância, quer dizer, dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E a gente também ainda pode também trazer essa palavrinha dormindo, como se dizer o seguinte: maior parte do tempo nós estamos dormindo e é à noite, na escuridão. Então a gente também pode dizer que representa as trevas, né? Então, mas é preciso também aqui a gente discernir o descanso da ociosidade em O Livro dos Espíritos, exatamente na questão 682, tem-se essa diferença, onde os espíritos dizem assim, que é necessário, sim, o descanso físico após as atividades laborais, isso é lei da natureza, servindo para a reparação das forças do corpo. E trabalhamos com o livro Fonte Viva exatamente na lição 66, onde Emmanuel tem o título, traz o título como Acorda e Ergue-se. E Emmanuel diz o seguinte, ele diz que há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levante para trabalhar na sementeira, na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Então, é preciso que nós nos esforçamos, é preciso que nós esteja em vigilância, né? E que no momento que nós estamos em vigilância, estamos também aptos a trabalhar por nós e para os outros. E também frisei a palavrinha inimigo, onde simboliza o quê? Aquele que procura desviar do bom caminho, representa as perigosas infiltrações do mal. Então, um inimigo seria espíritos imperfeitos que estão ali procurando um momento de nos envolver e nos desviar do bom caminho. E na questão 630 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte questão: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos respondem: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. E daí vem-se a seguinte, que é a 630, dizendo: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal? A pergunta que Kardec faz: será que nós temos condição de distinguir o que é o bem e o que é o mal? E os espíritos respondem: sim, quando crê em Deus e quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E nós temos o nosso apontador, o nosso indicador, que é a nossa consciência. A nossa consciência, ela, quando está desperta, ela ativa: olha, esse não é o caminho correto. Olha, você vai magoar alguém. Vamos pensar um pouco. Então, quando se trata de lavoura,
a gente vai também precisar distinguir o que é joio, o que é trigo, o que é o bem, o que é o mal. Então, todas as vezes que eu me distancio da lei de Deus, eu estou o quê? Plantando o joio. Eu estou ativando sementes de maldades, vamos dizer, que eu trago dentro de mim, que está lá guardado, reservado. E quando, diante de uma experiência, eu ponho para fora, estou me distanciando de Deus. E quando eu vou cultivar, é, estar vivendo na presença de Deus, eu estou com uma semente do trigo. Eu estou cultivando o trigo. Eu estou aplicando os ensinamentos que o mestre nos ensinou, em sentir, em pensar, em aplicar o evangelho de Jesus. Então, há essa distinção, e fica bem claro essa distinção. Quanto ainda aos inimigos, Emmanuel vem dizer no livro Alma e Coração, no capítulo 31, cujo título é Inimigos Outros, quando ele diz o seguinte, que os adversários mais difíceis são aqueles que estão alojados na nossa própria alma, no nosso íntimo. Aí daí a gente tem como exemplo o egoísmo. O egoísmo, o que que faz? Impede da gente ver as necessidades dos outros, os que estão ali próximos, daqueles que estamos amando. O orgulho não permite acolher à luz do entendimento. Não consigo ver. A vaidade, sugerindo subestimação do próprio valor, o medo de sofrer, que subtrai as melhores oportunidades do progresso dentro de outros defeitos, ou, vamos dizer, outras sementes de joio. Então, muitas plantas espinhosas ou estéreis podem ser modificadas. A gente pode trazer esse tipo de semente, mas elas podem ser modificadas. Elas podem ser modificadas com a ajuda de outro, com o ensinamento ou convivendo com outro. Emmanuel diz até o seguinte, com o filtro amoroso do administrador da seara. Ele chama até isso. Ele diz assim, que esse filtro amoroso do administrador da seara, ele usa afeições novas, situações diferentes, estimula, né, a responsabilidade, dá orientações para os corações que precisam. Entretanto, sabemos que chega um momento, né, a época da ceifa, que com esse passar do tempo, faz-se necessário eliminar esse jogo. E lá na parábola, eliminar em molhos para a queima. E para um exemplo assim de que temos sempre ajuda, quem leu o livro Haver Cristo, que é um romance da série de Emmanuel, e lá tem-se o relato de uma história de Quinto Varro e Tassiano, lembrando que Quinto Varro é uma das encarnações de Emmanuel, e essas duas almas estão ligadas, né, por várias encarnações, e nessa história se encontra exatamente no terceiro século do cristianismo, onde no início, logo no primeiro capítulo, Emmanuel ele chama o seu benfeitor Cláudio e pede mais uma oportunidade, pede uma permissão para reencarnar, que ele quer reencarnar com o seu filho, que ele quer ajudar o seu filho. E Cláudio ainda chama a atenção, não, você não precisa retornar ao corpo físico, mas vou lhe dar a permissão. E ele tem uma permissão de ir 100 anos. Então, ele reencarna, reencontra com o seu filho Tassiano, e daí ele vai traçar todo um percurso para conseguir a evolução do seu filho. Só que dentro dessa situação, devido o seu filho ainda estar em regiões trevosas,
há muita turbulência na história, há muito sofrimento. Então, a gente vai lendo e vai vendo tanto de desenrolar de sofrimento. Então, no primeiro momento, na primeira parte do livro, Tassiano tem já o encontro com o Quinto Varro, que é o próprio filho, mas acontece vários desencontros nessa história. E nessa situação ocorre que foi preciso Quinto Varro mudar de nome, ficou como o nome Irmão Colvino, e houve um momento em que o irmão Colvino, junto com as crianças, que ele evangelizava as crianças, cuidava-se de jardim, então houve um momento que, por descuido, vamos dizer, uma criança citou o nome de Jesus e Tassiano, vendo isso, mandou as feras atacar. E foi um desastre naquele momento. Dentro dessa própria história, o Quinto Varro termina-se sendo assassinado, mas como ele ainda tinha um saldo do tempo que ele pediu, ele volta de novo, então ele reencarna novamente e há um encontro de novo dele com o Tassiano. Agora ele no nome de Quinto Celso. E o Quinto Celso torna-se filho adotivo de Tassiano. Claro que tem toda uma ajuda da espiritualidade. E já no final do livro, Tassiano, muito amoroso para com aquele filho, não entendia porque tinha tanto amor para com aquele filho, mas já no final do filho, quando eles já estão prestes ao desencarne, é que vai se reconhecer que realmente o Quinto Celso era exatamente Quinto Varro, que era o pai de Tassiano. Então, fica aí para todos nós ler a história ou reler. Mas aí a gente vê que tem toda uma ajuda da espiritualidade. E lembrando que Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo. Quando ele quis que o joio e o trigo estejam juntos, para que possa dar oportunidade, que um ajude o outro. Então, como se fosse uma tolerância celeste, sublime. E daí a gente vai ver de acordo com a obra, com o seu fruto, que acontece. Lembrando a frase de Jesus, que reconhece a árvore pelos seus frutos. Então, o cristão, ele necessita aprender o quê? Que a boa árvore que ele recebe como elementos, né, a semente da providência divina, através da ceifa, vamos dizer, converte-se em utilidades para as criaturas. Está sempre a ajudar, a apoiar, a amar as criaturas. E que é indispensável, sim, conhecermos os frutos da nossa vida, de modo a saber se estamos beneficiando os nossos irmãos, né? A gente sabe que a vida que nós estamos, né, nesse mundo terreno aqui, representa uma vastidão de oportunidade. As portas, horizontes estão sempre aí abertas para nós estarmos agarrando as experiências, as oportunidades. Cabe a nós, nesse dia a dia, vamos recebendo, transformar em frutos de natureza divina. Quando nós partimos para transformar, aí a gente vem pensar em seguinte, que estamos seguindo exatamente as leis de Deus. Então, na hora da produção do fruto, voltando para a parábola, aí será feita essa distinção entre o que é o joio, o que é o fruto trigo. Porque se não fizer essa separação, que é no momento do fruto, fica mais difícil de fazer. Então, há um perigo em ocorrer um erro. Ocorrer um erro e junta-se com o trigo. Por isso que precisa desse tempo. Por isso que precisa desse tempo. E é isso
é exatamente o que a humanidade está passando, onde se aproxima, né? Já estamos vivenciando a época em que a Terra está passando por profundas modificações, essas modificações são físicas, são socialmente, são moralmente, e essas transformações têm como finalidade um mundo regenerado, um mundo mais pacífico, né? Um mundo mais feliz. Só lembrando das palavras de Jesus, em que ele disse que há muitas moradas na casa do Pai. E é essas moradas aí que nós podemos dizer. E segundo Allan Kardec, ele também diz que os mundos possuem uma gradação evolutiva, iniciando sua caminhada nos primeiros estágios, que são os mundos primitivos, até atingir estágios evolutivos de mundos celestes. E nós, aqui na Terra, estamos apenas ainda no segundo estágio, ainda estamos dentro dessa cadeia evolutiva no segundo estágio. Então, faz-se necessário esse crescimento até um certo ponto, é o crescimento do joio junto com até um certo ponto. Chegando no momento, né, que faz-se necessário dividir, quer dizer, o bem e o mal. E é o que estamos vivenciando quando estamos falando de bem e mal nos mundos de provas e expiação, que é o nosso, né? Que representa como os mundos inferiores, mundos que ainda predomina-se o mal, o homem ainda está direcionando os seus pensamentos mais para as coisas terrenas. E voltando para o livro dos Espíritos, na questão 114, os espíritos perguntam, ou Kardec pergunta o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmo que se melhoram? E os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passa de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, se dá, assim, por gradação, esse estágio evolutivo. E lá nas seguintes questões, tem-se o seguinte: dos espíritos, uns terão sido criados bons, outros maus, e ele responde que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem saber, começando do ponto zero, vamos dizer. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-lo, de os fazer chegar progressivamente à perfeição relativa, né? Pelo conhecimento da verdade. Então, nós agora pensamos em termos de transição planetária, vamos já iniciarmos com o conceito que a gente aprende lá na Gênesis, no capítulo 18, quando diz que a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas, já se passou por outros estágios assim. Então, cada transformação dessa se assinala por uma crise, ok? Os indivíduos sofrem, sim. Essa crise ele chama como crise de crescimento. São aquelas que tornam muitas vezes penosa, dolorosa, e arrebata consigo as gerações, as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. É o que Emmanuel também vem alertar no livro A Caminho da Luz, que ele diz assim: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres, para o ressurgimento das energias criadoras de um novo mundo, de um mundo regenerado. Então, essa transformação se dá por meio de encarnações de bons espíritos e do mau espírito, mas que os maus, eles, como não conseguiram entrar no caminho correto, reto, eles vão se ceifando, vamos dizer. Contando que a Terra, se um dia a Terra vai se reinar
o bem, que é exatamente na questão 1019 que o Kardec pergunta: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? E os espíritos diz que o reinado do bem, sim, acontecerá, onde os espíritos que vêm habitar, os bons predominarão, porque farão aí reinar o amor, a justiça, a fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, certo? Então, momentos assim como esses, que é da separação do joio e o trigo, que nós já podemos verificar que foi permitido estar junto, o joio do trigo, mas não será mais permitido. Chega uma hora que é a hora da separação. O trigo já mostrou que é trigo, então não precisa ser mais testado, continua no seu caminho evolutivo, pois ele já está consolidado, confirmado, com todos os seus conhecimentos em termos de evolução. Mas aquele que não conseguiu, continuou no mal, vai ter que sair, vai prestar serviço comunitário a outro planeta. Uma semente que não cresce, não cria raiz, é aquela plantada superficialmente, em solos que não germina. Então, fica bem claro que nós estamos vivenciando esse momento de separação. E o papel do evangelho na transição planetária é o quê? É convidar para sair da situação, vamos dizer, dormindo. Ele está chamando a gente, acorda, ergue-se. Então, o papel do evangelho é isso, é convidar para que nós possamos nos encontrarmos, fazer essa colheita interna, nos esforçarmos para a mudança no nosso íntimo. Se o propósito de Deus é o bem, claro, Deus não criou o mal de maneira alguma, então por que o mal ainda manifesta através de nós? É porque as sementes do joio ainda está enraizada em nossos corações. Precisamos ter a coragem de arrancá-la e queimar. Ficamos acordados toda vez que a voz da consciência dizer que tem joio no meio do trigo, que a gente possa fazer aquela vigilância, estarmos sempre atentos, pensarmos antes de falar, né? Devemos, sim, ter a humildade de reconhecer que temos ainda uma grande quantidade de joio para ser estipados e continuarmos trabalhando com perseverança até o último, terminar a última colheita em termos de estipar o joio. E ainda preservar, conservar a qualidade do trigo, que nós também temos trigo, né? Nós também temos trigo. Que nós possamos não ficar só de fachada, que chega um certo momento que vai ser reconhecido. É o momento do fruto. E aí vai verificar que a qualidade daquele fruto não era o que há muito tempo vinha só no exterior, né? Que nós saibamos mesmo evitar essas ervas daninhas que proliferam em nós, que nós possamos sim cultivar o trigo, ser um cultivador cristão. E quando partimos para cultivar o trigo, na certeza estamos ali dando exemplo, estamos sendo instrumento para aqueles que convivem conosco. Essa é a dinâmica da nossa encarnação, da presente. Não vamos deixar para a próxima. Vamos aproveitar que temos conhecimento, a doutrina espírita está sempre aí, nos abrindo
caminhos, portas, para que a gente possa se melhorar, fazer pouco a pouco, esforçando diariamente, aplicando a semente do bem. Que Deus nos dê força, nos ilumine, para que nós possamos sempre ser o bom cultivador da boa semente. Boa noite e obrigada.